pra você. Apenas sorrir. Podem se sentar, irmãos. Eu saúdo a igreja, a noiva de Cristo, com a paz do Senhor Jesus. Eu me encontro alegre pela oportunidade de, o terceiro ano, estar como porta-voz de Deus nesse congresso da CIMID, e estar levando a palavra de Deus. Que Jesus abençoe o CIMISO, esse projeto que tem alcançado vidas, não somente no estado de São Paulo, aqui em Suzano, mas em Moçambique, na África, os centros de recuperações que estão sendo agraciados com ajuda de forma em geral, irmãos. Que Deus abençoe o presidente desse trabalho, é um grande amigo, pastor Antônio Moura. Eu deixo meu abraço caloroso. A minha esposa não pôde vir porque hoje é aniversário da nossa filhada. E hoje não deu para ela vir, ela ficou, mas eu estou representando ela aqui também. Deixo um abraço da minha família, deixo um abraço dos meus filhos, e peço perdão a toda a igreja, porque quando eu cheguei aqui era quase 6 horas da manhã, e eu falei para minha esposa assim: eu vou tirar um cochilo na pousada, aqui no hotel, e quando for assim umas 9 horas, você me acorda. Eu falei para ela. Irmãos, a minha esposa me ligou até 10h15 da manhã, e ficou me ligando. Eu apaguei, pastor. Eu falei: vou chegar lá na bênção apostólica. A minha esposa pediu até um casal, esse casal que veio aqui, não sei se você ouviu, trouxe até um presente para minha esposa, pediu para ir lá no hotel para me acordar. Peço perdão aos irmãos, eu estou perdoado, irmãos. Eu cheguei um pouco tarde aqui. Eu estou feliz que o meu amigo, o pastor Brandão me fez um convite, falou que quando acabar esse culto ele vai me levar para a churrascaria. Que Deus te abençoe, pastor, Senhor, sua casa, todo esse ministério, a vida da cantora Andréia Rocha, né? O pastor fez questão de falar do Rocha, porque acho que foi ano passado eu falei Andréia Fonte. Cometi essa fatalidade, mas esse ano não. Eu falei Andréia e deixei o senhor terminar. Que Deus abençoe toda a membresia dessa igreja, todos os amigos, pastores que antecederam a mim e ministraram a palavra. Eu vim aqui com o propósito de servir a noiva de Cristo com a poderosa palavra de Deus. Quem ainda quer ouvir a palavra, irmãos? Eu tenho uma palavra do Senhor para os nossos corações. Eu queria pedir você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, por favor, abra comigo. Nós vamos meditar um pouco no livro de Êxodo, o segundo livro do Pentateuco, capítulo de número 27, para a glória de Deus. Êxodo, capítulo 27. Todos encontrarem? Vamos meditar aqui. Depois a gente vai para Lucas. Diz assim no capítulo 27, do verso de número 20: Tu, pois, ordenará aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1.
o versículo 6. E eram ambos justos perante a Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Verso 26. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. E a gente encerra no verso 39. Todos encontraram? Verso 38, diz assim: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Fecha os vossos olhos. Pai, queremos render graças ao Senhor por esta manhã missionária, aonde tu já usaste os teus filhos para estar deixando uma mensagem aos nossos corações. Eis-me aqui com esta incumbência de fazer uso e exposição da tua palavra. Peço a ajuda do céu para que os teus filhos, a tua igreja, a tua noiva, seja alimentada, edificada, fortalecida e agraciada. Nós estamos aqui, meu Pai, não é apenas pelo mérito encontro, para revermos os nossos irmãos em Cristo, os nossos amigos de ministério. Estamos aqui porque temos um legado. Estamos aqui porque temos a responsabilidade quando se fala de missão, quando se fala de obra missionária. Então eu te peço, fala aos nossos corações, fala no nosso meio, me ajuda a pregar a tua palavra. Preciso de ti, sou dependente do Senhor, da ajuda do céu, e nós queremos receber mais o que o céu tem para nós. Eu não espero quem não veio, eu me alegro com quem aqui está. Os que estão presentes nos proporcionam alegria, os amigos que vieram para nos prestigiar, os amigos que vieram, Senhor, para receber também de ti. Fala aos nossos corações, em nome do teu Filho amado Jesus, amém, amém. Tomai os vossos assentos. Irmãos, preste atenção no que Deus colocou em meu coração. Antes de falar sobre Êxodo capítulo 27, eu queria me debruçar no capítulo de número 24, em que o Senhor disse a Moisés: sobe tu e Arão, Nadab e Abiú, e os 70 anciões de Israel ao monte. Aí a Bíblia diz: só Moisés se chegará, mas o povo nem ao monte subirá. No capítulo 24, de número 9, diz: e subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e os 70 anciões de Israel, e viram Deus, o Deus de Israel. Debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Porém ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus, comeram e beberam. E disse o Senhor a Moisés: Moisés, sobe a mim,
ao monte Sinai, e ficar lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra, e os mandamentos que tenho escrito, para vos ensinares, ensinar os filhos de Israel. Levantou-se Moisés com Josué seu servo, e subiu o monte de Deus, e disse aos anciões: esperai-vos aqui até que tornemos a vós. E eis que Arão e Eu ficarão convosco. Se tiver algum negócio, algum problema para tratar, procure Arão, procure Ur, enquanto eu estarei no monte Sinai. E disse Moisés, o Senhor, quando estava naquele monte, a Bíblia diz que a glória do Senhor se manifestou, uma nuvem cobriu aquele monte, e o Senhor chamou Moisés do meio da nuvem. 6 dias a nuvem naquele monte, mas no 7º dia, o Senhor chama Moisés do meio da nuvem e diz: Moisés, se aproxime. A glória de Deus para os filhos de Israel era como um arrepio tão grande, tremulosos estavam com a glória que estava sendo manifestada no monte Sinai. E Moisés sobe, e diz a Bíblia que a glória do Senhor se manifestou sobre o monte Sinai. E ali Moisés recebe os mandamentos, Moisés recebe as ordenâncias de Deus, e logo após Moisés receber as instruções, que vem relatando no capítulo de número 25, Deus mandou o povo trazer as ofertas para o tabernáculo. Deus ordena a Moisés para preparar a arca de madeira de Sitim, o propiciatório de ouro, a mesa de madeira de Sitim, as cortinas do tabernáculo, as tábuas do tabernáculo, o véu do tabernáculo, o altar do holocausto. E quando a gente chega no capítulo 27, verso de número 20, ele diz: tu, pois, ordenará aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveiras batido para o candeiro, para o fazer arder as lâmpadas continuamente. O propósito de Deus revelado a Moisés para ordenar o povo de Israel. Perceba aqui que o que Deus está exigindo é azeite puro de oliveira batido. Quem deveria colher os azeites era os próprios filhos de Israel. Aqui tem as características, as ordenanças e como Deus queria o azeite. O azeite deveria ser de oliveira batido, o azeite deveria ser puro. E esse processo é um processo muito interessante, porque primeiro se coletava das oliveiras as azeitonas, pegava as azeitonas e levava elas até o pilão. Lá elas eram trituradas até ficarem bem amassadas. Depois de bem amassada, pegava essas azeitonas, os caroços eram separados, os ramos, as folhas eram separadas. Só aproveitava para o azeite puro e batido o que passava pelo pilão, e logo após era transferido para as cestas coadoras, e o que sangrava do azeite era chamado de azeite batido, azeite puro.
O que Deus está exigindo é o azeite puro, é o azeite batido, é o primeiro azeite que era extraído das azeitonas. Deus poderia deixar passar pelo lagar para levar esses azeites até as luminárias. Deus poderia permitir que as azeitonas fossem amassadas, mas o que passava pelo lagar serviria para indústrias cosméticas, serviria para a fabricação de lubrificantes, mas para o candeeiro, o candelabro, era o azeite puro, o azeite batido. O que Deus estava requerendo era a prioridade. O que Deus estava requerendo era o melhor para que o candeeiro permanecesse aceso. E não tem como eu entender, não tem como eu dar o melhor para Deus, se o reino de Deus não estiver sobre a minha vida. Eu não irei carregar azeite puro e muito menos azeite batido, se o reino de Deus não estiver em mim. As características de quem tem o reino de Deus. Ele disse, era necessário nascer de novo, é necessário nascer da água, é necessário nascer do Espírito. Não tem como ver o reino de Deus, os puros de coração, os limpos de coração. Jesus, uma certa feita, foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. E o próprio Jesus falou sobre o seu reino. O reino de Deus não é um reino visível, não é um reino exterior. O reino que vocês estão esperando não vai acontecer. O reino de Deus, Jesus diz, está entre vós. E isso é muito interessante, porque tem algumas traduções que diz que o reino de Deus está em nós. Jesus está dirigindo a palavra, não é para a igreja, é para os fariseus. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está sendo manifestado pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E não tem como o reino estar dentro de mim, se eu não tiver a fé que Cristo é o Salvador para me remir dos meus pecados, para me purificar dos meus pecados pelo seu sangue. Não tem como, se o Espírito de Deus não estiver sobre a minha vida, para que esta graça seja derramada e eu alcance as revelações do céu pela terceira pessoa da Trindade. Então Jesus está nos ensinando reino estabelecido, o reino que não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria de espírito, o reino que é insubstituível, o reino que é absoluto. Quando a gente fala de reino de Deus, a gente fala de uma vontade que foi revelada para a humanidade, e esta vontade é o reino de Deus estabelecido dentro da nossa vida, para a gente poder viver o evangelho refletindo a essência de Cristo por onde nós passarmos, porque esse reino está em nós. Até na oração do Pai Nosso ele diz, venha o teu reino e seja feito a tua vontade. A igreja precisa viver o reino de Cristo, o reino de Deus, o reino dos céus, dentro dela. Esse reino é que nos permite de avançar, é o que nos permite de suportar. Há uma grande dificuldade e falta de compreensão nos dias que nós estamos vivendo. Por quê? Porque a exortação, a disciplina, a correção tem levado muitas pessoas a saírem e a se afastarem quando são confrontadas com os seus pecados, e isso leva a uma tristeza, não para a salvação, mas uma tristeza para a morte. Mas olha o que o apóstolo está passando. Ele exorta a igreja de Coríntios para que esta igreja se volte a Jesus,
se volte ao arrependimento. E Paulo fica triste em ver a reação dos coríntios, em saber que eles estão entristecidos em receber a correção. Paulo também se entristece, mas depois Paulo compreende que a tristeza em Deus produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo gera morte. Quando o Senhor está nos exortando, é para gerar arrependimento para a salvação da nossa alma e não para a morte. A palavra nunca nos proporcionará morte, sempre nos proporcionará vida, sempre nos proporcionará força, sempre nos proporcionará vigor. O problema é que muitos estão pregando para ferir, outros estão pregando para matar, outros estão pregando para derrubar, mas a mensagem não é para isso. A mensagem é para edificar, a mensagem é para levantar. Nós já estamos rodeados de pessoas que ocuparam as internet, os meios de comunicação, e estão querendo exercer o papel da igreja aqui na terra. Perceba-se, não vai muito longe, vai no Facebook, vai no Instagram, vai no Kawaii, e você vai ver um monte de pessoas que estão pregando a palavra, que estão anunciando a palavra de uma maneira errada. Sabe qual são o nome deles? Os humoristas, os comediantes. Eles pegam o texto da palavra, o texto das Sagradas Escrituras, e começam a fazer chacota, escarnecimento. Ah, mas eu sou comediante. Tá certo, o comediante é aquele que demonstra um sentimento que ele não tem, e o dicionário diz, ele é hipócrita. Por que hipócrita? Porque ele fala do que ele não vive, ele fala da comunhão que ele não tem, e quem não tem comunhão, fala por falar, distorce a palavra, começam a fazer zombaria e escarnecimento, e nós como igreja de Cristo, devemos se pronunciar sobre os falsos ensinamentos, sobre a falsa doutrina, sobre o evangelho mentiroso, que não tem nada a ver, e que está tudo certo, e as pessoas estão sendo levadas pelos líderes que não têm comunhão, que não têm sentimento por alma, que não têm o amor pelo evangelho, que não têm uma vida de oração, que não vivem uma vida de renúncia e querem ocupar o nosso lugar, e nós não podemos ficar com os nossos braços cruzados, porque Deus nos chamou para desmascarar o inferno, para quebrar a religiosidade, para desfazer as obras do diabo, aquilo que o inferno tem estabelecido diante da igreja, para fazer a gente engolir e para fazer a gente aceitar que é essa comida que a humanidade precisa. Jesus está dizendo, pecado ainda é pecado, santidade ainda é santidade, e eu chamei uma igreja diferenciada, que reflita o brilho da minha glória, que tenha luz sobre si, a luz que vem de Deus. Ele disse, ei, vocês são a luz do mundo, e o sal dessa terra, e se o sal se tornar ínsipdo, para nada mais serve, senão para ser pisado. Aí Jesus vem dizendo, não deixe de anunciar a minha palavra sobre os quatro cantos da terra. O mundo está tentando nos calar, mas o que arde dentro de nós não é emoção, o que arde dentro de nós é a chama do Espírito Santo, que nos leva sobre as fronteiras, que nos leva sobre os becos, que nos leva sobre as vielas, que nos leva sobre os lugares, ainda com grau de dificuldade, mas dentro de nós está dizendo, o evangelho é verdadeiro, eu tenho orado, eu tenho falado com ele, eu tenho conversado com ele, é o evangelho que transforma a vida. É por isso que os hipócritas dos fariseus estão esperando uma coisa que não virá. Nem adianta dizer, eis-nos aqui e eis-nos ali, porque o reino de Deus está entre vós, mas não dentro de vós. O reino de Deus está entre vós, mas não dentro de vós. Não tem como ter o reino se não tiver Jesus. Perceba-se aqui esta prioridade de azeite que a igreja
precisa levar, ou melhor, os israelitas precisa levar, é o azeite puro e o azeite batido. O primeiro o azeite extraído, o azeite virgem para as lamparinas. Mas quem é que deve colher os azeites? É os próprios filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés, diz aos filhos de Israel, a responsabilidade para que o candeeiro permaneça aceso, para que o candelabro permaneça aceso, não era apenas do sumo sacerdote, não, era também dos filhos de Israel. Que mundo que a gente está vivendo, aonde os líderes precisam se santificar, se consagrar e fazer com que a glória de Deus se manifeste. Está tudo errado. Para que haja batismo, para que haja cura, isso é uma unidade, é um corpo, aonde envolve da juventude até o ancião, toda a membrazia, para que a lâmpada permaneça acesa. Os filhos de Israel precisavam ir nas oliveiras e recolher manualmente e trazer para que fosse preparada pelo pilão até chegar ao ponto que Deus queria. Depois entregar ao sacerdote e ele ocupar o ofício dentro do tabernáculo. Como o sacerdote vai ocupar o ofício se não tiver azeitona? Isso é um conjunto, cada um fazendo a sua parte para que a glória de Deus se manifeste, para que a glória de Deus se revele para a humanidade. Sem luz, o sacerdote não tem como trabalhar. Sem luz, o tabernáculo fica escuro. A luz iluminava para o bom ofício, para o trabalho do sacerdote dentro do tabernáculo. É por isso que há uma grande necessidade da igreja estar iluminada, da igreja estar com o brilho da glória de Deus. Não tem como fazer a obra de Deus apagado, fazer a obra de Deus vazio, fazer a obra de Deus por fazer. Isso não vai gerar arrependimento, não vai gerar transformação, não vai gerar quebrantamento. Mas quando você faz a obra pautado na palavra, pautado no evangelho, isso vai gerar a transformação que ela causa na humanidade. É por isso que a gente precisa debruçar e mergulhar nas sagradas escrituras todos os dias, para adquirirmos conhecimento e quando pregarmos o evangelho, pregarmos como um cidadão que não tem do que se envergonhar, mas manuseie bem a palavra da verdade. Vem a heresia, a gente confronta, vem o mundo e a gente confronta, porque Cristo está dentro de nós, a palavra de Deus está dentro de nós, para a gente estruturar uma igreja sólida, uma igreja cheia, uma igreja alimentada, uma igreja saudável, uma igreja que não é levada pelo oba-oba, que não é elevada pelo emocionalismo, que não é levada pela emoção da sua natureza, mas uma igreja que sabe o que quer, que tenha a certeza que o evangelho de Cristo é o evangelho que proporciona arrependimento, é o evangelho que proporciona cura, que proporciona libertação. E ainda, senhores, que isso nos custe a nossa própria vida, como custou de muitos, e ainda que gerem dificuldades na área financeira, ainda que é levantado perseguições contra nós. O apóstolo disse que a gente vamos viver tempos, e tempos é esse em que eles não ouvirão, não darão ouvido à sã doutrina do Senhor Jesus. Mas em tudo nós somos atribulados, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu estou pregando Bíblia, eu não estou pregando nada para agradar o teu coração, eu estou pregando para fortalecer a tua alma. O apóstolo está dizendo: a graça que nos envolve é a graça que faz a gente suportar a pedrada e atacada. O mundo se levanta e a gente diz: a razão da nossa vida é Jesus, a razão da nossa vida é o evangelho.
Me doce, ei, bicalabaraxi. Eu estou sentindo uma presença dele aqui. Eu estou sentindo o dono do evangelho aqui. Eu estou sentindo o dono da obra aqui. As nossas mãos não vão desfalecer. Nós não estamos sobre uma pedra quebrada. A gente estamos sobre uma pedra que é Cristo. Ele nos fortalece todos os dias para suportar as adversidades e vencer o mundo. Levante a tua mão e glorifica Ele. Levante a tua mão e adore a Ele. Em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16, o apóstolo disse: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno e muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque elas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9: pelo que sofro trabalhos e até prisões com um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor aos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Ele está dizendo: estou sofrendo por amor ao evangelho, estou sofrendo por amor à palavra de Deus, estou sofrendo para que os escolhidos sejam alcançados. Quem é que não lembra o Senhor falando com Ananias: vai até Saulo, ore por ele. Mas ele, Senhor, ele é o perseguidor da igreja, ele é o que tem se levantado contra a igreja. Aí o Senhor diz: vai, porque ele é para mim o escolhido, para levar a minha palavra para os gentios, para levar os reis, para levar aos filhos de Israel. Ele vai levar o meu nome, ele é escolhido, ele padecerá pelo meu nome. Escute aqui, o evangelho vai nos proporcionar cada dia isso, o vigor, a força de suportar a adversidade. E alguém bater e dizer: ele não morre. Bate e diz: ele não cai. Bate e diz: ele não é destruído. Bate e diz: ele não para. Quanto mais bate, mais ele evangeliza. Quanto mais bate, mais ele prega. A graça de Deus impulsiona ele a avançar. Não tem prisão, não tem ferrolho, não tem inferno, não tem diabo, não tem capeta, não tem demônio que pode parar uma igreja que está em Cristo. Eu vim aqui declarar a unção que está sobre a nossa vida. É para a gente avançar, é para a gente avançar, é para a gente avançar, é para a gente avançar. Saia para calabá. Sai, levanta a tua mão, porque vai descer uma unção aqui agora. Daqui a pouco eu volto a pregar. Levante a tua mão, porque vai descer uma unção aqui agora no nosso meio. E o Senhor está dizendo: eu renovo as tuas forças, eu renovo as tuas forças, eu renovo as tuas forças, eu renovo as tuas forças. O trabalho vai crescer, as almas vão se agregar. Ei, eu renovo as tuas forças. Eu te renovo nessa manhã missionária para dizer: a obra que eu coloquei na tua mão vai avançar, vai crescer, vai avançar, vai crescer. Abre a boca para receber, abre a boca para receber. Doce cababladaci, doce que é biblablablablablachá, riba papapu do que cabablablachi. Ele está aqui. Eu estou sentindo ele aqui. Ele está aqui. Ele está aqui nessa manhã missionária. Se assenta um pouquinho.
sentindo ele aqui, irmãos. Estou sentindo ele aqui. Preste atenção aqui. Quando a gente fala de oliveira, quando a gente fala de azeitona, a azeitona ela não chega sozinha até o pilão. Alguém precisa colher ela. Alguém precisa tirar ela da oliveira e trazer a azeitona até o pilão para ela ser amassada. O escolhido de Deus, aquele que foi levantado pelo Senhor, a gente pode ser comparado como uma oliveira, como essa azeitona, que quanto mais espreme, mais sai azeite puro e batido de dentro de nós. Fomos escolhidos por Deus por um propósito específico. Pastor, por que o senhor leu sobre esse casal, Zacarias e Isabel? Porque o Evangelho, segundo escreveu São Lucas, ele diz que eles eram ambos justos perante a Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e avançada em idade. E aí, Zacarias sempre cumpria o seu ofício como sacerdote, ia até o templo, queimava um incenso. E olha que coisa interessante, é que uma certa feita Zacarias foi, e o anjo Gabriel se apresentou à direita do incenso. E o Senhor, por intermédio da boca de Gabriel, disse: eu sou o que assisto diante de Deus. Foi ouvida a sua oração. Oh, do Iabaraçaio. Mas escute aqui. O que Zacarias estava fazendo? Exercendo, pastor Obadias, o seu ofício de sacerdote. Eu não estou dizendo de uma pessoa jovem, estou dizendo de alguém que vivia irrepreensivelmente, servindo ao Senhor, guardando as suas leis, guardando os seus mandamentos, servindo a Deus constantemente. Mas ainda que eles serviam a Deus, não ficaram isentos de uma esterilidade. Isabel não podia gerar. Impediu Isabel de fazer a obra. Quem disse que isso impediu Zacarias de continuar servindo a Deus no templo? Ele orava, esperava e continuava fazendo o seu ofício como sacerdote, dizendo: eu não posso parar de fazer o que Deus me chamou para fazer pelaquilo que eu estou pedindo e não está sendo atendido. Eu tenho que continuar fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, não pelaquilo que Deus vai fazer por mim, mas pelaquilo que Ele me chamou para fazer. Aí ele está ocupado na obra do Senhor, ele está ocupado. Aí o anjo Gabriel vem, e o anjo Gabriel veio em casos específicos, porque o mesmo anjo que veio para Zacarias, veio para Maria. O mesmo anjo que veio para Maria, veio para Daniel. Propósitos específicos de alguém que está vivendo uma vida com temor. Aí eu estou vendo o céu se revelar e dizendo: eu desci na terra por causa da tua oração.
mas não vou fazer aquilo que você quer que eu faça. Eu vou além daquilo que você quer que eu faça, porque por intermédio do teu sonho, eu boto o teu sonho de pé, eu realizo o teu sonho e eu coloco o meu projeto dentro do teu sonho. Vai nascer do ventre de Isabel, mas não vai nascer um filho, vai nascer um profeta, e o nome dele é João Batista. Ele vai vir preparar o caminho, para quê? Para que depois que os israelitas, alguns deles sejam convencidos, Jesus vem salvando a humanidade, Jesus vem curando, Jesus vem libertando. E eu já vou declarar aqui, sabe o que está acontecendo no mundo espiritual? Deus está fazendo gerar dentro de nós um milagre, Deus está fazendo gerar dentro de nós uma coisa grande. Eu venho declarar nessa manhã missionária, Deus colocou um projeto dentro de Isabel, e ele diz, hoje a esterilidade cai por terra, está nascendo um projeto grande, está nascendo uma coisa nova, está nascendo um projeto grande. Orasse, está nascendo uma coisa nova. Eu tenho visto as tuas orações. Tu não está esquecido no mundo espiritual. Diga para essa pessoa que está do teu lado, diga com muito carinho, diga, tu não está esquecido, tu não está esquecida, lá naquela cidade, lá naquele bairro, lá naquele ministério. Não culpe o teu pastor não, faça isso não, é porque ainda não é o tempo. Não culpa o líder não culpa não culpa o ministério não. Ache Deus na sua dor, ache Deus na sua luta, ache Deus na sua adversidade, mas prove para o céu que tudo que você quer está dentro do projeto dele. Prove para o céu que tudo que você quer é uma oportunidade. Eu vi quando um grande homem preparou um banquete e mandou chamar os seus servos. Eles foram e disseram, não dá para mim não, eu estou ocupado, eu casei, eu estou em núpcia. O outro disse, não dá não, eu comprei um campo, eu preciso ver, eu estou em negociação. Aí quando o mensageiro traz a resposta para o Senhor, ele diz, já que é assim, então você vai pelos becos, você vai pelos atalhos, você vai pelas vielas e convida os pobres, convida os mancos, cegos, convida os coxos, convida os necessitados, enche essa casa até não caber mais. Aí o homem vai e enche a casa. Aí isso me chama atenção, por quê? Porque enquanto tem pessoas que têm a oportunidade de fazer, não fazem. Quantos que querem entrar numa emissora, quantos que querem estar numa rádio anunciando o evangelho, tem gente que tem a oportunidade de fazer e não quer fazer, enquanto que tem outros gritando e dizendo, Senhor, dá-me uma oportunidade, eu quero uma oportunidade para pegar a tua palavra, para fazer a tua obra. Aí Deus já está dizendo, enquanto que uns têm e não querem, outros não têm e querem, e Deus já está dizendo, alguma coisa vai ser mudada por intermédio do Senhor, para a tua vida, para a tua casa e para o teu ministério. Mas não deixa de fazer aquilo que Deus colocou no teu coração, ainda que o homem não esteja vendo, o céu está te vendo, o céu está te vendo. E isso aqui é muito lindo. Por quê? Todos conhecem a história, eu vou pular porque a hora foi. Quando ele acaba de falar com Zacarias, ele vai até a Galileia, a uma cidade de Nazaré. Quando ele chega nessa cidade de Nazaré, a Bíblia diz que estava lá uma mulher virgem, despojada de um varão, por nome de José. E o anjo Gabriel já chega saudando ela, dizendo, salve a graça, bendita és entre as mulheres. Aí ele anuncia o propósito do céu, que ela vai gerar. Aí ela diz, como pode isso? Eu sou uma mulher virgem e não conheci nenhum varão. Aí o anjo diz, descerá sobre ti.
descerá sobre ti a virtude do Altíssimo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirás, porque o que vai ser gerado de você não é fruto da carne, mas é do Espírito Santo. O que vai ser gerado de você é pelo próprio Espírito Santo. Aí diz a Bíblia, que ele diz, para Deus nada é impossível. Aí a gente volta para o que Maria diz: ah, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. O que é isso, pastor? É o propósito de Deus sobre a nossa vida, e a gente está disposto a servir. Uma coisa é querer fazer a obra, outra coisa é estar disposto a servir o propósito. É por isso que quando o diabo se apresentou para Jesus no deserto e tentou vencer Jesus, ele venceu o diabo pela palavra, e ele disse: eu vim porque eu estou disposto a servir o propósito. Quando ele estava no Getsemane e suando, gotas de sangue saindo do seu corpo, a Bíblia diz que ele disse para o Pai: Pai, se possível for, afasta esse cálice de mim, mas todavia que seja feita a tua vontade. Eu estou disposto a cumprir o propósito. Ele foi até o madeiro porque ele estava disposto a cumprir o propósito. Ele morreu na cruz do Calvário porque ele estava disposto a cumprir o propósito. Ele foi traído porque estava disposto a cumprir o propósito. E que propósito é esse? É o propósito de servir a vontade suprema de Deus. A vontade de Deus, ela vai contra a nossa vontade, e isso dói muito. Por quê? Porque a vontade de Deus não é a nossa vontade, o querer de Deus não é o nosso querer. Mas se a gente se colocar como servo, disposto a servir o propósito, a gente vai mostrar o quanto o reino de Deus está dentro de nós. E o que a gente quer fazer não é para se aparecer, não é para se mostrar, não é para ganhar status, não é para ganhar fama, mas é para que a glória de Deus seja manifeste. É que para o intermédio da nossa vida, o nome de Deus seja levado até outras pessoas. Eu vou abrir um parente aqui para falar uma coisa, mas não é para agredir ninguém. Mas guarda isso aqui que eu vou falar. Não pregue por causa de status, não pregue por causa de fama, não pregue por causa de seguidor, não pregue para se aparecer. Pregue para que a igreja seja edificada. Se a gente pregar para a igreja ser edificada, Deus tem a incumbência de manifestar a sua glória no meio da congregação. Aí você vai abrir a boca e o céu vai se revelar. Aí você vai pregar e a glória de Deus vai se manifestar. Porque a gente não está pregando para a gente está aqui cumprindo o ofício de servir o céu. Abraão, e eu encerro aqui. Abraão andou por 3 dias. O pai pede: me serve, eu quero filho. Ele caminha de Berseba até uma das montanhas. 3 dias. 3 dias para quê? Para servir. 3 dias para servir. Isso não é qualidade de todos. Deus está dizendo: sirva o meu propósito. Diga para essa pessoa: sirva o propósito que Deus tem. Diga para essa pessoa que está do teu lado: sirva o propósito que Deus tem. Esteja disposto a servir o propósito. Ainda que custe lágrimas. Ainda que faça você percorrer quilômetros e quilômetros, dias e dias, para servir o propósito. Esteja disposto a servir na evangelização. Esteja disposto a servir na intercessão. Esteja disposto a servir. Se você é um intercessor, se você é uma pessoa que frequentemente está nos montes orando pela tua igreja, esteja disposto. Ou você é uma pessoa que recepciona as pessoas que estão entrando na igreja. Você é aquela pessoa que dá os bem-vindos. Você é aquela pessoa que abraça. Você é aquela pessoa que é carismática. Muitos não têm a essência que você tem, a qualidade que você tem. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser conferencista, nem todo mundo vai ser pregador. Aí Deus está dizendo assim, ó: procure, encontre o propósito que eu tenho na tua vida. Esteja disposto a servir o propósito que eu tenho na tua vida. Esteja disposto a fazer a minha vontade, não só apenas a viver, mas a servir aquilo que eu quero que você faça aqui na terra. Eu encerro aqui dizendo:
o azeite, que Ele quer o azeite puro. Repita comigo, é o azeite puro. É o azeite virgem. Mas a gente só pode dar o melhor se o reino de Deus estiver dentro de nós. Porque se o reino de Deus estiver dentro de nós, a gente consegue priorizar a obra de Deus na nossa vida. Diga para essa pessoa, reino de Deus, se movimentando dentro de nós. Está se movimentando dentro de nós. Orabacandarabarachai. Lá naquele bairro está se movimentando. No teu ministério, o reino está se movimentando. Não estou falando de reinos, de políticos, de governadores. Estou falando do reino de homens. Estou falando de um reino que ele não é visível. Mas quando está dentro de nós, ele se torna visível. Porque o mundo enxerga Deus pela nossa vida, pastor. Eu vim dizer que você é uma oliveira que está crescendo primeiro para baixo. E que às vezes o processo do primeiro fruto dura 3 anos, às vezes dura 5, depende da oliveira. Dura até 15 anos o primeiro fruto para nascer. Você tem noção do que é isso? Mas quando ele nasce, ele é contínuo. Ele não para. E ainda que a oliveira esteja velha, os ramos são cortados, continua crescendo. Não para de crescer. Até mesmo quando as suas folhas verdes são picadas pelas abelhas, não consegue destruir a oliveira. Por quê? Ela primeiro cresceu para baixo. E quando ela cresce para cima, ela começa a dar frutos. E não é frutos ruins, é frutos bons. Repita isso. Eu sou uma oliveira que ainda que cortaram os ramos, vai brotar novamente. Mas a obra de Deus não vai parar na minha vida. Quem de fato aqui prioriza o reino? Quem quer priorizar o reino? Levanta a mão. Conseguimos levantar uma oferta missionária nessa manhã, ainda que não esteja muita gente aqui no nosso meio, mas um grupo menor que prioriza o reino e que está disposto a servir o propósito. Eu costumo dizer que os empresários que Deus tem levantado e está sustentando a empresa é porque priorizam o reino e estão dispostos a servir o altar de Deus. Só tem a crescer e só tem a ganhar. Esses dias o meu carro bateu, irmãos. A caixa de marcha quebrou. Em todos os lugares que eu fui, me cobrando de 8 mil até 10.500 reais para consertar. E eu falei, Senhor, eu preciso do carro para fazer a obra, eu não tenho dinheiro para consertar esse carro. E eu fui num culto. A única coisa que eu tinha era 50 reais naquele culto. Eu cheguei no culto, eu falei, Senhor, recebe minha semente, porque eu vou pregar a tua palavra, eu não sou ganancioso, eu não sou usurpador da igreja, eu sirvo, é o Senhor que cuida de mim, o Senhor cuida da minha casa, Deus cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos. Deus levantou um pastor para ir lá e pagar todo o conserto do meu carro. Há 2 semanas atrás, o pastor foi lá e pagou o conserto todinho do meu carro. Comprou as peças que tinha que comprar, pagou a mão de obra. Irmãos, escute aqui. Quem prioriza o reino, não tem como o reino dar as costas.
Tu acha que a gente viemos aqui por vir? Claro que não. Todos nós temos um propósito por Deus. E nós estamos aqui como cooperadores dessa obra. Eu não duvido de nenhum dos senhores que estão aqui nessa tribuna, que eu sei que os senhores são cooperadores dessa obra. Eu sei que nós não somos vitrine do cimismo, ainda que estejamos passando por um grau de dificuldade, mas Deus conhece os nossos corações, e no tempo certo, a oliveira vai dar o seu fruto. Eu vou ministrar que a semente que vai ser levantada aqui, vai gritar no mundo espiritual, e vai marcar a nossa vida nesse evento. Quem acredita nisso, irmãos? A gente consegue levantar uma oferta aqui hoje? Sim ou não? Irmãos, eu preciso levantar uma oferta para ajudar o trabalho missionário, de R$2.000. É tão pouco, irmãos, para o trabalho que é, as vidas que é, a dimensão que é. Aí alguém diz assim, tu tem fé para isso, pastor? Primeiro que eu não estou sozinho. Primeiro que eu estou com o corpo de Cristo. E estão conscientes de missões, o que é missão, e missão precisa fazer com dinheiro. Eu acho maior hipocrisia nas redes sociais, os humoristas, os teatros de internet, eles vão para a internet e eles estão pedindo dinheiro. Então você trabalha de graça. Acorda de manhã e trabalha de graça. Porque quando fala do reino, o reino não pode pedir. Quem come do altar, quem prega o altar, come do altar. Por que o reino não pode investir no reino? Pode investir em tudo quanto é coisa. Pode investir no nosso bem-estar, pode investir em roupa, pode investir em tudo quanto é coisa. Mas quando fala do reino, é escândalo. Escândalo é uma vírgula. Abraão tinha noção do que era isso. Abraão tinha noção do que era priorizar o reino. Se tornou pai de uma grande nação. Eu quero dizer que quem prioriza o reino responde. E nós não estamos como uma igreja aqui individual. Nós estamos como uma igreja unânime. Uma igreja que faz a obra junto. Não é o líder que faz a obra sozinho. É a igreja que faz a obra junto. Olha, pastor, eu falo com toda humildade. Toda humildade. Esse ano é o ano da minha menor semente. Minha menor. Mas Deus me conhece. Escuta o que eu vou falar para o senhor. Eu tenho R$80 na minha conta. É tudo que eu tenho. Eu não vou levar R$1. Eu vou passar meu cartão aqui. Mas eu quero saber o que você pode fazer nessa manhã pela obra. O que você pode fazer nessa manhã? Eu queria pedir a segunda pessoa. Vamos contabilizar isso aqui, irmãos, porque a gente vai terminar. Mas a segunda pessoa que pode levantar uma oferta. Tem gente aqui no nosso meio que pode chegar agora e dizer, pastor, eu vou dar 1.000. Glória a Deus por isso. Eu vou dar 500. Pastor, eu vou dar esses 2.000. Cadê você, missionário? Contribuidor, voluntário, que ama missões. Cadê a primeira pessoa, a segunda pessoa? O senhor? R$100, aplaude a Jesus aqui, R$100. O senhor, pastor? R$100, mas R$100 aqui a gente já tem. Aplaude a Jesus porque a gente está numa guerra aqui. A gente já tem 280, mas R$100. R$200, nós temos 480. Aplauda Jesus, irmão. O reino é assim, não precisa forçar muito. Já ouviu a palavra, está dizendo, eu vou reagir à palavra, 480. O senhor? R$50. Nós temos 500, me ajuda aí, 530, aplaude a Jesus. Vai passando com a máquina. Mais R$100 aqui, 630. Mais R$50 aqui, 680. A obra vai, irmão, vai, vamos embora. Vai sim, porque Deus é o dono da obra. Deus, olha, não poupa. Se Deus está mandando tu dar 1.500, dá, irmãos. Dá porque é para um propósito. Essa oferta ficará marcada no mundo espiritual. Não mede esforços de fazer. Aqui em cima está se mobilizando, aí embaixo tem alguém que vai fazer. Pastor, eu quero fazer, pastor. Pastor, a minha oferta é muito pouco. Que pouco? Porque é o que você colocou na tua mente. Deus não está vendo o valor. É a qualidade dela. Qual é a qualidade dela? É o teu melhor?
Reaja aí embaixo. Aqui em cima, eu sei que tem mais gente que pode fazer, faça isso. Vamos contribuir, vamos. Na internet, não sei se o meio de comunicação está aberto, mas na internet. Eu queria pedir na internet agora também para você se mobilizar em ofertar no projeto Simiso. Tem mais alguém, irmãos? Vamos se esforçar nessa manhã missionária. Eu sei que é tão poucas pessoas, mas pastor, eu vou fazer a transferência aqui. Quando acabar, eu vou fazer a transferência. Vamos, irmãos. Cadê a próxima pessoa? Já vou passar para o pastor. Você vai fazer mais 50? Aplaude a Jesus, mais 50 aqui, ó. Irmãos, eu estava em quanto? Me ajuda aí. Eu estava em quanto? 680. Mais 100? Aplaude a Jesus, mais 100 aqui, irmãos. Então, 680 com mais 50, 730. Com mais 100, 880. Mais 50? De quem? Mais 50? 880. 830. Com mais 50? Oi? Irmãos, me ajuda aí, irmão. 880, né? 880. Vamos, irmão, vamos lá. Vamos que vai sair essa oferta. Eu creio que vai sair. Eu creio que vai sair. Tem mais alguém no nosso meio? Será que a gente consegue arredondar isso aí para 1.000? 880. 120 reais, a gente consegue arredondar? 880, 120. Cadê você? Vamos fechar 1.000 reais de oferta. Vamos fechar 1.000 reais. Tem alguém? Eu não sei. Oi? Vamos fechar 1.000 aí, vamos? Deus vai marcar a nossa vida nessa manhã. Eu quero orar por cada contribuidor, por cada ofertante. Faz um propósito com Deus agora, nessa manhã. Pastor, eu vou fazer um propósito. Fazer um propósito com o céu agora, nessa manhã. Faz um propósito e nós vamos orar em cima disso. Fazer igual Zacarias fez. Apresentou a oferta e o anjo desceu e trouxe resposta. A tua oferta vai fazer anjo dar resposta nessa guerra. Vim com resposta de Deus. Mais alguém, irmãos? Aqui, ó, mais 50. Aplaude a Jesus. Entrou mais 50. Falta 70 reais. Falta 70. Para a gente fechar 1.000. Falta 70. Vai sair, irmão. Eu creio que vai sair. Aonde está esses 70 reais? Tem alguém que pode doar esses 70 reais? Para fechar 1.000 aqui de oferta. Ano que vem vai ser melhor, eu creio. 70 reais. Tem mais alguém? 7 pessoas com 10 reais aqui agora. 7 pessoas com 10 reais. Não sacrifica ninguém. 7 pessoas com 10 reais. Pronto, a gente fecha 1.000. Vamos se colocar de pé? 7 pessoas com 10 reais aqui para a gente fechar 1.000 reais. Eu não tenho vergonha de pedir pela obra. Eu não tenho vergonha de pedir pelo reino. Eu peço e peço mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Eu conscientizo a igreja que o melhor investimento está na obra missionária. O céu não vai nos desamparar. Quero fechar os 1.000 reais. Eu quero chamar essa pessoa aqui que vai contribuir com esses 70 ou 7 de 10. Levanta a mão aí. Vamos fechar esses 1.000. Glória a Deus. Tem mais alguém? Aí embaixo tem mais alguém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença, Senhor, nós estamos. Quantas ofertas aqui, meu Pai, que foram plantadas nesse culto de missões. Eu sei que é tão pouco, Senhor, mas recebe, Senhor. Foi de coração.
Tem pessoas aqui que estão aqui que não tinha nem condição de dar. Tu conhece os missionários que estão aqui. Tiraram da onde não tinha, Senhor. Mas estão contribuindo na tua obra. Porque sabe que prioridade é teu reino. E eles trouxeram o azeite puro, meu Pai. Eu te peço, Senhor, visita como o Senhor visitou Zacarias dentro daquele templo, no tabernáculo. Visita a tua igreja aqui, traz resposta, marca nesse congresso da Cibiso, nesse domingo da manhã missionária, marca os teus filhos, abrindo porta, com aquela causa na justiça, Senhor, o Senhor batendo martelo, visita os que estão doentes agora, os que estão enfermos, debilitados, visita, glorifica o teu nome, dá saúde ao doente, dá saúde ao doente. Eu te entrego, meu Deus, que as gerações que saíram do ventre dos teus filhos alcancem sim, passem nos concursos públicos sim, alcance os melhores lugares sim, sejam os pilares da tua obra, alcance como fuzileiro, como advogado, como professor, que a geração que saiu dos teus filhos venham prosperar, venham alcançar os melhores lugares nessa terra, para poder, meu Pai, não só estar bem, mas cooperar com o teu reino. Abre porta, que o concurso público, a prova que foi feita e não chamaram, possa haver uma reviravolta. Deus está me dizendo aqui que tem uma pessoa, e eu estou otorgado para falar isso, tem uma pessoa que fez o concurso, não passou, mas vão chamar essa pessoa. Eu acabei de ouvir isso aqui agora do céu. Vão chamar essa pessoa. Faz aparecer sim dinheiro na nossa conta, mas não é dinheiro de roubo, não. É alguém que semeou, é alguém que fez um pix, é alguém que transferiu para a glória do teu nome. Glorifica o teu nome na Cibiso, meu Pai. São 15 anos. Eu estou o 3º ano nesse trabalho. E fui privilegiado de nessa manhã estar servindo a tua noiva. Muito obrigado, Senhor. É o que nós te pedimos. E já te agradecemos. Em nome de Jesus.